O Abel Ferreira disse que o John Arias não é um reforço. Calma, torcedor. Ouve a coletiva, ouve o Abel Ferreira falando e depois eu vou trazer aqui para você a sutil diferença que o Abel Ferreira quis dizer entre contratação e reforço. Primeiro vê aí o que o Abel está falando. Olha, vou começar pela segunda. Os jogadores são reforços quando os vis a jogar. Quando nos vir a jogar, é esperar que eles nos ajudem dentro de campo. Até aí, se o clube o anunciou, é ótimo, porque realmente precisávamos de mais soluções. Eu sei que o clube está a fazer um esforço muito grande para ir atrás dessas contratações e, logicamente, quando falamos de jogadores desse nível, isso é contratação de presidente, como já disse. Contratação de scouting e de treinador e de Barros é o Lopes, é o Rios, é o Murilo, são esses jogadores. Agora, jogadores como o Vitor Roque, como o Andreas e como agora o Arias, isso é contratação de presidente, não há dúvidas para ninguém. Portanto, em relação a isso, estamos falados, mas eu quero vê-los disponíveis e prontos para jogar dentro do campo. Aí sim, falamos em reforço. Até lá. A gente sempre está assistindo muito programa de debate esportivo na TV, na internet, seja onde for, e a gente acaba sempre sendo levado por algumas informações e algumas opiniões que várias vezes não tem nem bastante embasamento. Por isso que eu fiz o canal do Felipe Fontoura, que é uma metáfora da vida, para trazer para você aqui um pensamento um pouco mais fundo acerca do futebol. Legal? O que o Abel está dizendo é muito óbvio e ele fala claramente sobre a diferença entre expectativa e realidade. Sempre que algum clube contrata um jogador, você vai para esses programas que eu estou falando aqui e é tradicional ouvir todo mundo falando: ah, o Palmeiras está se reforçando, o Palmeiras se reforçou com a chegada do John Arias. O Abel, ele foi taxativo, e essa diferença é uma diferença muito clara para o time europeu, de dizer que enquanto ele não jogar e não jogar bem, é só uma expectativa. Assim como nas nossas vidas. Muitas vezes você compra uma coisa achando que aquilo ali vai resolver 1 milhão de problemas, chega lá, não funciona, não serve, não presta. Às vezes você vai fazer um curso que você achou que ia ser genial e ia mudar a tua vida e na prática não foi. Então, a diferença é expectativa versus realidade. Você pode ter certeza que quando o Wolverhampton contratou o John Arias, ele tinha a expectativa de que ele fosse um reforço, que ele fosse ajudar ao time a jogar mais, a vencer, a ficar na Série A se manter no topo do futebol inglês. Você pode ter certeza que essa era a expectativa do Wolverhampton. Mas essa expectativa, ela não foi suprida. O John Arias não funcionou muito bem no futebol inglês, e aí essa volta dele para o futebol brasileiro, para o Palmeiras, aqui o Abel está dizendo que enquanto ele não entrar em campo, enquanto ele não treinar, enquanto ele não tiver com os jogadores e de fato mostrar que ele pode servir para o modelo de jogo do Abel, que ele pode entregar o que estão esperando que ele entregue, ele não é um reforço. E aí muita gente começou a falar: ah, o cara tá se livrando, tá tirando a responsabilidade dele, tá jogando a responsabilidade na presidente, porque ele inclusive fala no momento que ele é uma contratação da presidente, e ele diz contratação de scout, treinador é de outro nível. Também aqui é muito fácil você raciocinar um pouco mais, né, gente? Em vez de querer causar polêmica, o que o Abel está dizendo é: eu, como treinador, o meu scout, meu diretor, a gente tenta achar jogadores bons e baratos. Um jogador que custa a fortuna que o John Arias custa, não precisa de scout. Ele é um jogador que todo mundo sabe que é bom de bola. Então, esse tipo de jogador que precisa de uma fortuna, ele é o olhar da presidente, uma conversa direta lá com aquele cara. Entendeu? Tem que ser bem claro o que ele está falando, porque senão às vezes a gente vai criar polêmica onde não existe. Mas basicamente eu queria trazer para você esse conceito de reforço. Quantas vezes você já não viu um jogador no seu time? Quantas? E quantas vezes seu time trazer um jogador caro, um jogador extremamente caro, conhecido, de nome, famoso, e não vingar? Quantas vezes você já viu isso? Você vai ficar me listando aqui embaixo nos comentários 1 bilhão de jogadores, porque é normal. Você tem adaptação, você tem modelo de jogo do treinador que está vigente no clube, você tem adaptação à cidade, adaptação àquele tipo de futebol. Muitas vezes as coisas não funcionam. E aí você vê que aquela contratação não virou um reforço, foi apenas uma contratação. Você se ligou nessa sutil diferença? E aí eu digo que gosto de fazer esse paralelo com a vida, para você que não gosta de futebol não precisar sair do meu canal, poder ficar aqui e usar isso aqui para te motivar, para fazer você ter um comportamento mais assertivo, sempre que você tem uma expectativa muito alta, até que aquilo ali se configure numa verdade e funcione, é só uma expectativa. Quando virar realidade, aí você fala: minha vida melhorou. Aí sim você fala: reforcei minha vida. Até lá, o John Arias não é o reforço. Ficou bem claro
o que o Abel Ferreira quis dizer na coletiva, até que se prove o contrário, o John Arias não é o reforço, até que se prove o contrário, o Paquetá não é o reforço, são apenas contratações caras, até que se prove o contrário. E sim, geralmente essas contratações de presidente, como ele disse, tendem a funcionar, tendem a dar certo, geralmente, porque geralmente são contratações de jogadores consagrados, jogadores que vão se adaptar. Mas, no caso do John Arias, não funcionou no Wolverhampton. Entendeu? Ou seja, calma, torcedor. Para tudo. Calma para a chegada do John Arias e calma para entender quando seu clube fizer uma contratação para que você não saia por aí chamando de reforço, para depois você não ter que apagar sua mensagem lá quando aquele reforço não vingar. Beleza? Curtiu o vídeo? Entendeu a metáfora? Comenta aqui embaixo, ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Você vê que a gente está fazendo uma mudança aqui de conteúdo, uma mudança de perfil, falando muito mais sobre liderança, falando muito mais sobre comportamento, trazendo os temas do futebol com um olhar muito mais crítico. Então, se você quiser ter alguém que está no mundo do futebol, falando de futebol, acho que é a chance que você tem de ficar ligado aqui no canal do Felipe Fontoura. Se inscreveu no canal? Curtiu esse vídeo? Mandou para mais pessoas? Então pronto, missão cumprida. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.